Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Enquanto vocês vão chegando, vou mandando os aviõezinhos. Vamos ver se funciona o que eu estou pensando fazer. Se der certo, muito que bem. Sueli, boa noite. Will, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui dando início, então, a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Ali chegou aí conosco. Boa noite. Vamos ver se está fluindo bem o som. Se está em ordem para a gente dar sequência. Boa noite, Leninha. Seja bem-vinda. Oi conosco. Leninha, você chegou pelo grupo ou pelo direto normalmente? Gleides, boa noite. Denise, boa noite. Eu, para mim, também, boa noite. Eu entro normalmente pelo meu perfil particular para que eu consiga acompanhar o áudio, ver se está funcionando no normal, né? Marcelo, Café com Espiritismo 2021, seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo, está na hora de mudar, né? Café com Espiritismo 2023. Eu estou brincando, eu sei, é que você fundou, acho que o perfil em 2021. A Adriana chegou também conosco, boa noite. Então, gente, eu criei um grupo lá, boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Na verdade, eu não criei um grupo de... Você recebeu no grupo, né, Leninha? Então, na verdade, eu não criei esse grupo com o intuito de criar um grupo tipo de WhatsApp. Eu fui fuçando um pouco pelo Instagram, falei, caramba, eu posso criar um grupo e assim eu consigo mandar diretamente em vez de ficar mandando um aviãozinho para cada um, jogo naquele grupo e fico mando direto, né? Eu não sei se deu certo, se vai dar certo ou não. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Na verdade, esse grupo não tem essa intenção de criar um grupo como o de WhatsApp, mas facilita para nós que fazemos lives, que a gente coloca já, digamos, uma série de pessoas que já nos acompanham nas nossas lives para que a gente consiga, de uma tacada só, mandar para várias e diversas pessoas. Então, vamos fazendo assim, se der certo nós vamos continuar, senão a gente desestrutura o grupo e vai mandando os aviõezinhos normalmente, né? Bom, eu vou fixar o comentário, uma passagem muito bonita do Jerônimo hoje, e depois eu vou dar um recado para vocês, um recado importante, né? Porque o projeto vai se estruturando de acordo com as nossas necessidades. E então a gente vai fazendo o nosso trabalho, né? Fungiu o nosso comentário aqui, que é dele aqui. Vamos ver se agora fixa. O Andarilho, live de número 314 de Momentos com Jerônimo Mendonça. Deixa eu tirar o áudio agora, para que eu consiga falar mais suavemente também, né? Senão fica uma coisa, a gente vai falando, vai sentindo, né, a música tocando um pouco mais alto. Eu acho que é legal sim, mas tira um pouco da serenidade que a gente precisa para fazer as lives. Bom, o que eu queria dar de recado para vocês? Seguinte, hoje estava conversando com o Carlos do perfil Somos Espíritas, né, @somosespíritas, Carlos e Natália, que fazem parte deste perfil, e eles fazem as lives normalmente sempre às segundas-feiras, às 21 horas, e eles retornaram ontem, na segunda-feira, às 21 horas. Então, ontem, dia 6, o Carlos esteve aqui fazendo a live. Estávamos conversando, tudo mais, estava falando para o Carlos que a minha vida está um tanto quanto corrida por algumas circunstâncias, seja dentro do movimento espírita, que nós estamos agora, graças a Deus, retornando às palestras presenciais. Então nós temos tido vários convites para fazer palestras em algumas casas espíritas da cidade e até algumas fora aqui pela região. E por conta disso, fica um pouco corrido quando a gente tem uma palestra, que a gente tem que sair da nossa casa, ir até a casa espírita, fazer a palestra e retornar para cá, para chegar a tempo de fazer a live,
que a gente já vem fazendo há muito tempo. E para que aqueles que não nos acompanham há muito tempo, nós fazíamos anteriormente lives às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, ou seja, de segunda a sexta-feira nós fazíamos live de momentos com Jerônimo Mendonça, trazendo uma reflexão sobre os livros de Jerônimo Mendonça. Tinha mensagens muito interessantes, histórias hiper engraçadas do Jerônimo, e nós fomos fazendo esse projeto. Quando a nossa casa espírita retornou às atividades, nós tivemos que fazer uma opção. Nós trabalhávamos às terças-feiras, aí pensei comigo, falei, caramba, se eu fizer uma live a segunda, pular a terça e vir quarta, quinta e sexta, ia dar um hiato. E não é muito legal, né? Então, por conta disso, o que nós acabamos fazendo? Nós conversamos com a Dani, da Daniele Telima, né, lá dos Estados Unidos, conversamos com ela, e a Dani gentilmente veio fazer a live às sextas-feiras. E nós começamos então a mudar a nossa participação no nosso grupo de presencial, e então passamos a ir às sextas-feiras no nosso grupo com outro pessoal e deixamos de participar do grupo de terça-feira. Bom, com isso nós mantivemos então as nossas lives segunda a quinta-feira, de segunda a quinta, até que chegou um determinado momento que a Flavinha vinha fazendo lives às 21 horas, 21h15, e a Flavinha também estava com uma certa dificuldade. Ela falou, Luísio, tem problema de eu vir para as 22 horas? Eu falei, claro que não, o horário não é meu, o horário é da espiritualidade, e nós estamos aqui apenas e tão somente, né, preenchendo, emprestando a nossa voz, o nosso tempo. E aí foi dessa forma que a Flavinha veio para as quintas-feiras às 22 horas. Depois a Flavinha acabou tendo problemas de compromissos profissionais, familiares, e ela acabou ficando somente aos domingos. Os nossos queridos amigos Mari e Lucas, do Casal de Kardec, aproveitando o hiato, que não estava tendo lives mais às 22 horas, e vieram para as 22 horas. Então, como é que ficou? Naquele momento, eu fiquei fazendo segunda, terça e quarta, o Casal de Kardec na quinta-feira, a Daniele às sextas-feiras e a Flavinha aos domingos às 22 horas. Então estávamos praticamente com o horário das 22 horas devidamente preenchido, com exceção do sábado, mas aí o Palestras Davi fazia, parece que, as lives nesse horário, a Adri também fazia às 20 horas, e nós fazíamos ocasionalmente, uma vez por mês, um sábado refletindo com amigos. Bom, estávamos então nesse projeto, fazendo essas lives segunda, terça e quarta, quando chegou a situação do... Renata, boa noite, seja bem-vinda. Dinei, boa noite. Gleison, boa noite, sejam bem-vindos. Quando chegou então a situação de estar com compromissos familiares, que meu filho vai estudar fora a partir de março, então ia ficar um pouco complicado para a gente dar o suporte para ele, pelo menos no primeiro semestre, um pouco de atividade, né, que a gente tem que estar mais presente. E surgiu a situação do Carlos e a Natália conversando hoje, e nós fechamos um combinado que a partir do dia 6 de março, as nossas lives passarão a ser às terças e quartas-feiras, porque o Somos Espíritas, do perfil do Carlos e da Natália, sairá do horário das 21 horas e virão às 22 horas. Então nós vamos ter o quê? A partir de 6 de março, toda segunda-feira, o perfil Somos Espíritas. Terça-feira, comigo, Momentos com Jerônimo. Quarta-feira, também comigo, Palavras para a Alma. Na quinta-feira, Casal de Kardec. Na sexta-feira, Daniele. E no domingo, a Flavinha com o Evangelho no Lar às 22 horas. Então,
o nosso projeto vai continuar, só que Momentos com Jerônimo Mendonça passará a ser às terças-feiras e Palavras para a Alma continua às quartas-feiras. Feito isso, como é que ficaria então aquela última segunda-feira do mês, Luiz, onde você fazia as palestras de Jerônimo Mendonça trazendo um convidado? Ainda no mês de fevereiro vai ser a segunda-feira, dia 27, com a Ana Lúcia aqui de Américo. Mas a partir de março será então na última terça-feira do mês. Nós teremos então lives de Momentos com Jerônimo Mendonça, deste livro Escalada de Luz, toda terça-feira, com exceção da última terça-feira do mês, que será sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Às quartas-feiras continuamos então com Palavras para a Alma. Feito, gente? E aí a gente vai conversando, como é que fala? Lares, boa noite, Valéria, boa noite, sejam bem-vindas. Aí a gente vai conversando, o Carlos e a Natália vão fazer postagens também. Cristina, boa noite, seja bem-vinda. A Flavinha chegou aí, no perfil certo. Não sei onde você entrou, Flavinha, mas estamos aqui. Patrícia chegou também. E Flavinha, aproveitando, né? A partir do mês que vem, nós vamos passar a fazer as nossas lives às terças e quartas. Terças-feiras, então, Momentos com Jerônimo Mendonça e quarta-feira, Palavras para a Alma. E a segunda-feira, Somos Espíritas, Carlos e Natália, sai do horário das 21 e vem para as 22 horas. De forma que o horário nobre das 22 horas continua sendo preenchido. Eu falo que é horário nobre porque não é o meu horário, horário da espiritualidade. Estava conversando com o Carlos exatamente isso, é um horário que as pessoas já chegaram do trabalho, da escola, estão um pouco mais tranquilos, já tomaram seu banho, já jantaram, então dá para a gente fazer essas reflexões. Então por isso que eu falo que é um horário nobre. Então, a partir de 6 de março, 22 horas nas segundas-feiras, o Somos Espíritas. E nós continuamos às terças e quartas. Perfeito, gente? E vamos em frente agora ler a história deste andarilho que Jerônimo nos retrata com muita propriedade. A história diz o seguinte: o andarilho, de roupas em molambos, cabelos sujos em desalinho, olhos tristes, perdidos nas órbitas. É o velho João que passa. De onde vem? Para onde vai? Todos ignoram. Bate de porta em porta à procura de sua casa. Sim, a casa com que sempre sonhou, para logo cair em exame no primeiro monte de farelo que encontrar. Tenta dormir, sonhando com as estrelas de seu remoto paraíso, para no dia seguinte recomeçar a sua jornada sem rumo, sem destino e sem ninguém. A figura de João é um atestado eloquente da reencarnação. Ao vê-lo, presinto encontrar o nobre que fora no passado, hoje escondido nos andrajos do presente. Sombra viva a refletir uma humanidade inconsciente e fria. Em seu cérebro agitado, quanto conflito, quantos retalhos de sonhos. Em seu peito desnudo, traz o coração faminto de afetividade. Dia e noite, só. De década em década, plenamente só. O que me consola a alma é saber que existe um homem, amigo João, que vela pelos seus passos errantes, que arruma um travesseiro de estrelas para sua cabeça cansada dormir. Um ser invisível que conhece todas as suas lágrimas e acompanha com extremado amor o ritmo descompassado de seu coração. Este ser angélico é Jesus, que um dia lhe abrirá as portas de luz de sua pátria de origem. Eu me compadeço de você, João,
porque de alguma forma também estou no seu caminho. Gente, eu fiquei emocionado num momento de um relato, não sei se vocês chegaram a ter a mesma sensação, a mesma energia, que ele fala assim, né? A figura de João é um atestado eloquente da reencarnação. Ao vê-lo, presinto encontrar o nobre que fora no passado, hoje escondido nos andrajos do presente, sombra viva a refletir uma humanidade inconsciente e fria. Esse João, um andarilho que certamente, imagino eu falo certamente, mas eu falo, imagino eu, engraçado essas conjecturas que a gente faz, né? Nós imaginamos esta cena que este andarilho provavelmente era alguma pessoa que vivia pelas ruas de Ituiutaba e que o Jerônimo chegou a conhecer um dia. Um maltrapilho, um mulambo de pessoa, cabelo em desalinho, olhos vagos, a contemplar talvez as estrelas, sem um rumo, sem um lar, sem um teto a agasalhar seu coração. E a gente fica imaginando quantos e quantos encontramos pelas ruas. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Quantos e quantos encontramos pelas ruas perambulando sem um lar, sem um teto, sem um carinho de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma esposa, de um esposo. Quantos e quantos nós encontramos desse jeito? E o Jerônimo sente, na sua sensibilidade extremada, o pressentiu que ali, naquele corpo, já era, por exemplo, um nobre que outrora devia ter levado uma vida sem os percalços, né? Como que a gente pode dizer? Não os percalços, né? Levando uma vida desregrada. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Levando uma vida desregrada, sem cuidar da existência que ele viveu. Então, na condição de nobre, hoje ele se encontra na condição de um andarilho. Só a lei de reencarnação, como Jerônimo coloca nessa história, para nos fazer refletir que se hoje estamos numa condição de mando, de poder, de riqueza, amanhã certamente iremos estar na condição de pedintes, de andarilhos, indigentes. Então é importante nós cuidarmos do momento presente, cuidarmos da nossa semeadura, cuidarmos do nosso patrimônio espiritual. E quão importante é a gente ter essa reflexão, quão importante é estarmos antenados nas realidades do nosso mundo, para que a gente possa, sem sombra de dúvida, aproveitar a oportunidade desta existência. O João, nome talvez fictício ou não, Jerônimo certamente conheceu, não só em Ituiutaba, mas talvez em outras paragens que ele fez, pelos rincões afora que ele percorria enquanto fazia suas palestras. E era comum, eu me lembro muito bem, de um episódio que aconteceu com Chico Xavier, que sempre tinha uma pessoa desse estilo do João, que o Chico, maltrapilho, mal cheiroso, né, não tomava banho, que chegava até o Chico e o Chico gentilmente dava-lhe um beijo no rosto. E as pessoas ficavam, né, indignadas, né, asco pelaquela pessoa, só o cheiro já incomodava, mas o Chico percebia que naquele espírito, naquele ser que estava ali, maltrapilho, muitas vezes espírito iluminado. Este João, que o Jerônimo nos conta, nem sempre, talvez, pudesse ter sido iluminado, mas estava agora na condição de resgate de uma encarnação que ele não soube aproveitar.
não aproveitou as oportunidades do caminho. E quantas oportunidades são nos concedidas costumeiramente? Muitas e muitas oportunidades de trabalho, de crescimento espiritual. Quando a gente faz esta reflexão sobre as condições desses irmãos que perambulam pelas ruas. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Quantas pessoas, não digo aqui na minha cidade, que não é tão grande, mas na capital do estado de São Paulo, por exemplo, certa vez um repórter foi fazer um trabalho de campo e entrevistou vários desses moradores de rua. Chegou num deles, salvo engano, e perguntou assim, o que eu fazia na rua? E vai, conversa, eles não é porque são moradores de rua que são ignorantes, não. Muitos deles são estudados, letrados, que tiveram algum problema, que saíram para o mundo. Tinham casas, famílias, propriedades, empregos, e em um determinado momento dá um clique e a pessoa larga tudo. São aqueles percalços da vida que às vezes as pessoas não conseguem compreender o porquê que leva uma pessoa tão abastada partir para uma vida, de um andarilho, de um morador de rua. Por isso que o acolhimento é sempre muito bom. Acolher os irmãos que sofrem, acolher aqueles irmãos que estão na rua. E quando às vezes você não possa fazer nada por aquele irmão, que pelo menos talvez você fizesse uma prece por ele. Levasse talvez um prato de sopa, uma marmita. Qualquer coisa podemos fazer. Aqui em Araraquara tem um projeto que eu acho muito nobre e digno, que a gente até costuma dizer para que talvez outras pessoas em outras cidades possam, às vezes, fazer esse projeto também, levar como uma corrente do bem. Uma determinada pessoa, que tinha um estabelecimento comercial, pegou uma daquelas geladeiras de bebida, freezer, de bebidas, que tinha no estabelecimento dele, pintou, reformou e colocou assim, geladeira comunitária. Colocou do lado de fora do seu estabelecimento e cada pessoa que quisesse alguma sobra de comida ou que quisesse montar alguma marmita, que pegasse e levasse lá. E certa vez, meu pai tinha muito desse lado filantrópico, de pensar sempre nas pessoas que estavam necessitadas. E, salvo engano, era uma festa de, não sei se Natal, não era desde que Natal, não, deve ser Páscoa, ou alguma coisa, alguma dessas festas que se faz bastante comida. E sobrou bastante. Ele tinha uns potes de sorvete, arrumou tudo certinho, vamos lá, levar lá na geladeira comunitária. Pô, aí a gente fala, pai, mas não, tem tanta gente que está oferecendo comida, não precisamos a gente sair. Não, vamos lá. E pegou, montou algumas marmitas. E por incrível que pareça, gente, quando ele chegou assim, para colocar a marmita na geladeira, mal deu tempo de chegar, alguns moradores que estavam numa praça já vieram e foram lá pegar, mas não ficou 2 minutos a comida na geladeira. Então, pensar naqueles irmãos que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem um lar, é lembrar que aquele lá que está ali é o nosso irmão. Pode ter sido nosso pai, nosso avô, nosso filho de outra existência que nós não sabemos. Este João, dessa história aqui, o Jerônimo teve o pressentimento que ele era um nobre. Então deve ter tido uma vida de glamour, de pompas e circunstâncias, e não aproveitando a existência, o que ele fez? Veio numa condição de resgate. A Leninha dizendo, fui voluntária no projeto de sopa, mas não tenho estrutura emocional, então fiquei na arrecadação. Leninha, tem gente que não consegue realmente participar. Não importa, a gente fala assim, nós temos
um outro projeto que tem aqui em Araraquara, que é chamado Unidos contra a Fome. Uma amiga nossa que eu já trouxe, já tem lives para falar com a gente, que chama Inês, ela participa desse trabalho, só que o pessoal põe a mão à massa. E outros amigos não fazem o trabalho, né, de pôr a mão na massa e distribuir, de fazer a sopa, de preparar o alimento, tudo mais. E aí uma vez uma amiga nossa falou assim, Inês, eu faço a parte mais fácil, que é doar o dinheiro para você todo mês, para que vocês comprem e tudo mais. A minha parte é fácil. A difícil é de vocês que vão lá, preparam o alimento e tudo mais. A Inês falou, vou falar uma coisa para você. Nenhum trabalho é fácil ou difícil. Se não tivesse vocês que fazem a doação do dinheiro, de nada adiantaria a nossa boa vontade, a nossa disposição no preparo do alimento, se não tivesse o recurso financeiro para que a gente pudesse adquirir os gêneros alimentícios e tudo mais. Então vejam, cada um colabora da forma que pode. Sou chorona e ficava tentando salvar todo mundo e nem todo mundo quer ser salvo. Dói demais. Leninha, realmente. Nós temos que lembrar que nós estamos a serviço da espiritualidade, mas nós não somos Deus. Nós não temos o poder de controlar a situação daquelas pessoas que vivem na rua. Nós podemos fazer a nossa parte. O Chico Xavier costumava dizer uma coisa, viu, Leninha, que era mais ou menos assim: visite o doente, mas não deite na cama dele. Olha que profundo. Visitar o doente, sim. Ser solidário, levar uma palavra de conforto, de consolo. E cuidado, hein? Tem muita gente que vai visitar os doentes e começa só a falar de doença. Ou chega para o doente e fala, nossa, como você está pálido. O cara praticamente desencarna naquela hora. A Leninha percebeu que estava adoecendo. A gente tem que, primeiro, né, Leninha, aquilo que eu falei, acho que ontem, não lembro. Acho que foi ontem, né? Ontem não foi. Amar ao próximo como a si mesmo. Temos que aprender a nos amar. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Então a gente fala assim, fazer o bem às pessoas sem que faça mal para nós. Então nós temos que fazer de acordo com a nossa disponibilidade e com a nossa capacidade. Particularmente eu posso dizer a vocês, eu sou da área de humanas. Se eu tiver um pouco, consigo até trilhar um pouco pelas exatas, malemar, né, modo de dizer. Mas não me fale para atuar na área de saúde. Eu não tenho ainda estrutura emocional, física, mental, espiritual para cuidar de alguém. Então, quando eu vejo um enfermeiro, um técnico de enfermagem, até mesmo o médico, né? Se bem que a gente sabe que quem põe mais a mão na massa é o técnico, é aquele que recebe, que acolhe, que cuida, que aplica injeção, que tira a pressão, que está ali do lado, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que faz isso, eu reverencio muito o trabalho dele. Porque eu não estou preparado ainda para um trabalho desse tipo. Vai ter que passar por várias e diversas encadernações até que eu consiga, sim, participar de um trabalho desse tipo. Então, olha, todo trabalho é digno. E lembrarmos disso, ajudar sem que comprometa a nossa saúde mental e espiritual. A gente tem que ir ao encontro do próximo, fazer aquilo que dá para a gente fazer. Se eu não posso estar ali na linha de frente, que eu ajude de outra forma, seja no preparo do alimento ou, na pior das hipóteses, né, no fornecimento da ajuda financeira que vai auxiliar diretamente aquele morador de rua. Então, todo trabalho é digno, toda forma de ajuda é importante. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Então, vejam que essa história do andarilho João traz muitas reflexões para nós, sobretudo a questão da por que esta pessoa está hoje. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Por que esta pessoa está hoje na condição de um andarilho, de um morador de rua?
Porque esta pessoa está na condição de um órfão, de um velhinho, uma velhinha abandonada num asilo. Mas Deus não é soberanamente bom e justo? Por que essa diferença? Por que então permitir que o João ficasse andando, perambulando pelas ruas, enquanto há tantas pessoas aproveitando, se fartando pelos benesses que a vida lhe oferece? A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei da reencarnação nos provando que tudo é correto, tudo ocorre dentro do que tem que acontecer. Então a gente faz muito juízo de valor. Quando nós encontramos um andarilho, não sabemos a existência que ele teve a vida que ele teve em existências anteriores. Então não julguemos quem quer que seja. Boa noite com Jesus, meu querido amigo Wilton Martins José. Seja bem-vindo. O Wilton é o madrugador das lives, 6 da manhã está lá com o seu Bom Dia com Jesus. E na sequência o nosso querido Sávio Dias, o discípulo espírita, às 6h30. De segunda a sábado estão aí diuturnamente. Eu tiro o chapéu para vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É muito bom. E que bom, termos trabalhadores do bem, trazendo uma palavra de conforto, de consolo, pelas lives e também não só pelas lives. O Wilton é aquela pessoa que a gente sabe que arregaça as mangas e vai a campo. Vai a campo, faz o seu Natal com Jesus, com as suas famílias aí assistidas pela casa. Então, isso que eu falo, falar de Jesus é fácil, viver como Jesus vivia é o que é a grande diferença. Mas nós ainda estamos na condição de apenas papagaios, falantes. Vamos repetindo, vamos aproveitando a história para fazer as nossas reflexões. E aproveitando o ensejo, vamos fazer mais uma releitura para quem chegou depois, para ouvirmos a história de João, este andarilho que Jerônimo Mendonça certamente conheceu, Então, deixa eu só ver dar sequência aqui, então. Vamos lá. O andarilho. De roupas em molambo, cabelos sujos em desalinho, olhos tristes perdidos nas órbitas. É o velho João que passa. De onde vem? Para onde vai? Todos ignoram. Bate de porta em porta à procura de sua casa. Sim, a casa com que sempre sonhou, para logo cair, exânime, no primeiro monte de farelo que encontrar. Tenta dormir, sonhando com as estrelas de seu remoto paraíso, para no dia seguinte recomeçar a jornada sem rumo, sem destino, sem ninguém. A figura de João é um atestado eloquente da reencarnação. Ao vê-lo, pressinto encontrar o nobre que fora no passado, hoje escondido nos andrajos do presente. Sombra viva a refletir uma humanidade inconsciente e fria. Em seu cérebro agitado, quanto conflito, quantos retalhos de sonho. Em seu peito desnudo, traz o coração faminto de afetividade. Dia e noite, só. De década em década, plenamente só. O que me consola a alma é saber que existe um homem, amigo João, que vela pelos seus passos errantes, que arruma um travesseiro de estrelas para sua cabeça cansada dormir. Um ser invisível que conhece todas as suas lágrimas e acompanha com extremado amor o ritmo descompassado de seu coração. Este ser angélico é Jesus que um dia lhe abrirá as portas de luz de sua pátria de origem. Eu me compadeço de você, João,
porque de alguma forma também estou no seu caminho. Então é isso aí, né? O Jerônimo coloca para nós que ele também está no caminho do João. Muitas vezes só, muitas vezes perdido, né? Com as suas reflexões, divagações ao longo da sua jornada, né? E assim é a história do andarilho João, que Jerônimo nos contou. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, agora que vocês já estão aqui, para dar novamente o recado, que a partir do dia 6 de março, segunda-feira, quem vai vir fazer as lives das 22 horas será Carlos e Natália, do perfil Somos Espíritas. Tá? Nós estamos abrindo espaço para que eles saiam, né, do horário das 21 para as 22. Então, Carlos e Natália estão vindo para o horário nobre das 22 horas. A gente brinca que o horário nobre não é o meu, é o horário da espiritualidade. A gente só ocupa o espaço, né? Então, 6 de março, 22 horas, perfil Somos Espíritas vai estar preenchendo este horário das 22 horas. E nós, no Reflexões Aloísio, passaremos a fazer as nossas lives a partir de março, às terças-feiras com Momentos com o Jerônimo Mendonça e às quartas-feiras com o Palavras para a Alma, que amanhã teremos Palavras para a Alma, o capítulo 17 do livro, às 22 horas, com a mensagem Talentos. Então convido para estarem conosco amanhã às 22 horas para a história de talentos. Este mês ainda nós vamos continuar normalmente, às segundas, terças e quartas, e a partir de março somente às terças e quartas-feiras, tá certo? E as lives, Aloísio, a live que você faz das palestras de Jerônimo Mendonça, não era sempre a última segunda-feira do mês? Sim, até este mês de fevereiro será no dia 27 de fevereiro, mas a partir de março passaremos a fazer a live a última terça-feira do mês sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Então, dia 27 estará conosco a nossa querida Ana Lúcia Mendes Leal, de Américo Brasiliense, e no outro mês de março, a Neuza Estopa. Certo, gente? Então, passados os recados, eu tenho mais um recado para passar, que no dia 11, às 20 horas, estarei com a nossa querida Adri, participando da live que a Adri faz todo sábado às 20 horas, tá? E no dia 17 de fevereiro, estarei participando da live com a nossa querida amiga Daniele Telima, certo? Vamos às nossas vibrações, às nossas preces. Aqueles que se sentirem confortáveis, então, podem pegar um copo com água, colocar, pedir a fluidificação dos nossos amigos espirituais. Nós vamos colocar a melodia aqui para as nossas vibrações. Tudo bem? Então vamos lá. Rolim, boa noite, seja bem-vindo. Participe conosco das nossas vibrações. Neste momento, então, convido todos os nossos amigos, encarnados, desencarnados, que estão nesta live ou que vão assistir depois, para tomar uma inspiração profunda, se assim sentir confortável, fechar os olhos. E no momento de relaxar, vai soltando lentamente o ar, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que embala as nossas almas, que eleva os nossos corações. Envoltos nesta melodia, nos dirigimos em pensamento às esferas luminosas, e como viajores do espaço, caminhante das estrelas, vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus. Este amigo querido,
companheiro de todas as horas que não mede esforços, a estar ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, como abençoaste ao nosso querido João, este andarilho, que quando tantos outros perambulam pelas ruas, sem o lar, sem o teto. Mestre, socorre esses irmãos em desalinho, socorre esses irmãos que perambulam pelas ruas, e também aqueles que estão nos orfanatos, nas prisões, nos asilos, aqueles irmãos que trazemos em nossos pensamentos neste momento, que estão gravados os nomes na tela. Mentalize esse irmão necessitado do seu socorro, do seu lenitivo, Mestre, para que ele possa receber tudo aquilo que necessita para o seu reequilíbrio físico, mental e espiritual. Para que no lar desses nossos irmãos, porventura houver algum irmãozinho menos feliz, perturbador, necessitado, sofredor, ou ainda alguma forma pensamento, que a equipe espiritual possa fazer uma faxina, retirando de lá miasmas, energias deletérias, purificando todo o ambiente. Rogando por aqueles irmãos que estão em provações, em doenças físicas, mentais, espirituais, em seus lares ou nos hospitais. Por aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual neste dia, possam ser amparados, possam receber as bênçãos da espiritualidade maior, trazendo conforto e consolo aos irmãos que aqui ficaram, pelos nossos irmãos da Síria, da Turquia, vítimas desse terremoto. Que os benfeitores amigos possam receber as nossas energias e utilizá-la em socorro desses irmãos aflitos. Pelo nosso país, pela nossa nação tão conturbada, passando ainda por momentos tão desafiadores, que Ismael possa olhar pela nossa pátria, para que ela possa um dia se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Rogando à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, Mestre, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que esteve aqui conosco, que passou por essa live ou que vai assistir depois. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.